É isso aí, meu amiguinho! A aulinha de hoje é sobre escalas térmicas. Primeira aula de termologia. Vamos discutir as diferentes formas que temperatura é medida por aí, certo? Então, você já tomou algum susto alguma vez de ver por aí uns 70 graus? Nossa, da onde? 70 graus, tá queimando, tá pegando fogo, o que tá acontecendo com o mundo? E aí era 70 graus Fahrenheit? Se já aconteceu isso, hoje eu resolvo o seu problema aqui na aulinha de escalas térmicas, beleza? Vamos aprender a interpretar as diferentes escalas de temperaturas que existem por aí, certo? Quero reforçar que se você está acompanhando o nosso canal, está gostando das aulas, está estudando comigo, já passou da hora de você se inscrever aí, beleza? Passou da hora de você dar um joinha para mim, ativar esse sininho, receber as notificações, compartilhar com os amigos. E também já passou da hora de você me seguir lá no Instagram para conversar comigo, tirar dúvidas e ver as dicas diárias de física que lá se encontram, beleza? Mas então, segue o jogo, vamos falar das escalas térmicas, vamos seguindo com o nosso conteúdo. Bom, sempre que nós começamos a falar de termometria, nós começamos primeiro pela definição e diferenciação do que é calor e temperatura, ok? São coisas distintas, então põe na sua cabeça o seguinte: temperatura é uma medida. Que medida é essa? Medida de agitação térmica das moléculas de um corpo. Tudo que está ao seu redor, internamente, microscopicamente, tem determinada agitação de suas moléculas. Essas moléculas, então, agitadas, possuem uma energia, e essa energia não pode ser medida. Você imagina que dificuldade seria eu medir cada energia de cada moléculazinha que compõe, sei lá, a mesa onde você está sentado? Fica quase que impossível, né? Então o que nós fazemos? Nós estabelecemos as famosas escalas. Então tá aqui, meu querido, ó. Temperatura é uma medida de escala. E toda escala tem os seus pontos de referência, mas daqui a pouquinho a gente chega lá. Então saiba que temperatura é uma medida feita através de escalas, de comparações, ok? E ela mede então a agitação térmica das moléculas de um corpo. Totalmente diferente de calor, ok? O conceito, a diferença de temperatura e calor está caindo o tempo inteiro no Enem, é impressionante, eles vivem insistindo nisso, então tome cuidado. O que é calor? Calor é energia em trânsito, é uma energia dando fuga, saindo de um corpo de maior para um corpo de menor temperatura. Então, se em um ambiente existem dois corpos com temperaturas distintas, o calor vai sair, ele vai transitar de um corpo de maior para um corpo de menor temperatura, tentando buscar um equilíbrio térmico, que é uma coisa que a gente vai discutir nas aulas futuras, beleza? Mas o fato é, calor é totalmente diferente de temperatura. Calor não está contido no corpo, ele é uma energia em trânsito, beleza? Conceito de frio na física não existe. Frio é o que nós temos, é uma sensação que o corpo nosso tem quando ele está perdendo calor, ok? Então cuidado com esses conceitozinhos aí. Mas vamos que vamos comigo, vou apagar esse breguetes aqui e vamos para o próximo slide discutir então as famosas escalas térmicas. Então é o seguinte, meu querido, existem três principais formas ou três principais escalas para se medir temperatura. Escala Celsius, a usada aqui no nosso lindo e maravilhoso Brasilzão. Escala Fahrenheit, usada, por exemplo, nos Estados Unidos. E a escala Kelvin, que é uma escala absoluta do Sistema Internacional de Medidas, certo? Como eu disse para vocês, toda temperatura
ela é medida através de escala e para eu criar uma escala eu preciso de pontos de referências e é deles que nós vamos falar, ok? Então, todas as escalas adquirem pontos fixos de referência e esses pontos vão permitir a comparação entre elas. Que pontos são esses? Te falo já, ponto de fusão e ebulição da água em condições normais, certo? Então, olha só, escala Celsius, 100 graus Celsius para o ponto de ebulição da água e 0 graus para o ponto de fusão da água. Agora, Fahrenheit foi mais ousado, ele adotou como escala 212 para o ponto de ebulição da água e 32 para o ponto de fusão da água. Já Kelvin, 373 para ponto de ebulição e 273 para ponto de fusão. Professor, tô vendo aqui o seu slide, ó, você esqueceu 2 bolinhas aqui no Kelvin. Não esqueci não. Kelvin é a escala absoluta. Não se usa o conceito de grau, ok? Então não ouse, em hipótese nenhuma, dizer grau Kelvin, que isso não existe, beleza, meu querido? Mas, definidos os pontos fixos das escalas, nós vamos poder, então, comparar essas escalas matematicamente. Como é que eu transformo uma temperatura de Celsius para Fahrenheit? Como é que eu transformo uma temperatura de Fahrenheit para Kelvin? É isso que eu vou te mostrar agora, beleza? Então vem comigo. Pô, professor, legal, relação entre as escalas. Bati o olho no seu slide, achei as 2 formulinhas. Vou anotar as 2 formulinhas, desligar a sua aula e aquele abraço, meu querido. Pior coisa que você faz. Você sabe por quê? É muito, mas muito importante que você saiba chegar nessas 2 formulinhas. Por quê, professor? Porque os principais exercícios de vestibular exigem de você criar novas escalas. O cara manda lá e não quer nem saber. Joãozinho assistiu uma aula de física do professor Caetano, ficou inspiradíssimo e resolveu fazer uma nova escala de temperatura, a escala grau Joãozinho. E aí o cara te dá 2 pontos fixos e fala assim: transforme uma temperatura qualquer de grau Celsius para grau Joãozinho. Aí você vai falar assim, pô, mas o Vitor não ensinou para mim como é que eu transformo grau Celsius para grau Joãozinho? É, aí que tá. Quando você tiver numa situação dessa, você vai ter que aprender a chegar, ó, nessa formulinha aqui, tá? Então presta atenção comigo como é que chega nessa equação de transformar de uma temperatura para outra, beleza? Nós usamos um teorema matemático que chama-se Teorema de Tales, que estabelece proporções entre razões em retas, certo? Então, olha só o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos comparar. Eu tenho temperatura em graus Celsius, 100 graus lá em cima, 0 aqui embaixo. E eu tenho uma temperatura grau Celsius qualquer no meio dessa escala. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui e fazer assim, ó. Quanto que vale esse pedacinho aqui? Ué, professor, se aqui vale C e aqui vale 0, se aqui vale C e aqui vale 0, C menos 0. Opa, C menos 0. Ok, dividido por... Por que dividido? Porque eu vou estabelecer razões para poder comparar essas escalas. Dividido por quem? Pelo comprimento todo da escala. Ó, quanto que vale daqui até aqui? Ah, professor, se aqui embaixo vale 0, aqui em cima 100, 100 menos 0. Beleza, montei a minha razão para grau Celsius. Agora eu vou estabelecer então a proporção, vou igualar com a razão de Fahrenheit. Olha só, F menos 32 e embaixo 212 menos 32. Beleza! E agora eu vou comparar com Kelvin. K menos 273, certo? Olha aqui, ó. K menos 273 e aqui embaixo 373 menos 273. Beleza, vem comigo, vamos simplificar esse negócio, ó. C menos 0, C.
dividido por 100 menos 0, 100. Ok, igualei. F menos 32 em cima. 212 menos 32. Opa, professor, 212 menos 32 dá 180. Ok, igual. K menos 273 dividido por 100, que é 373 menos 273. Beleza? Tá pronto, professor? Não tá. Falta simplificar. O 100, o 180 e o 100, eles têm um divisor máximo comum, que é o 20. Então, divide os denominadores por 20 e aí você vai chegar, ó, C sobre 100 dividido por 20, ó, aqui embaixo, 5, 180 por 20, 9 e 100 por 20, de novo, 5, tá? Então, essa é a forma que você constrói a relação entre as escalas. Preste atenção comigo aqui. Esta equação é para você descobrir uma temperatura fixa, uma temperatura específica. Uma temperatura específica. Anota isso, por favor. Quando você precisar encontrar uma variação, você vai usar a formulinha ao lado. Como assim, professor? Tem exercício que o cara vai falar assim para você: transforme 33 graus Celsius em Fahrenheit. Uma temperatura específica. Que temperatura específica é essa? 33 graus Celsius. Ok, vem para cá, vem para a primeira equação, beleza? Tem exercício que você vai encontrar, o cara vai falar assim: uma cidade sofreu uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Quanto que essa variação representa em grau Fahrenheit? Opa, variação, eu já tenho que descontar os valores que estão na temperatura específica. Então, desconto isso e desconto isso. Eu tenho uma nova equação com os deltas, ok? Então, cuidado com aquilo que o exercício te pergunta. Mas, se você está meio, professor, eu acho que eu entendi mais ou menos. Será que eu vou saber fazer esses exercícios? É claro que você vai. Você sabe por quê? Porque você vai entrar no próximo vídeo e vai assistir eu fazendo cada um dos tipos de exercício de termometria que pode aparecer para você. E aí eu tenho certeza que termometria e escalas térmicas nunca mais te pegam. Ok, meu querido? É isso daí. Curtiu a aulinha, já sabe, né? Joinha, não vou ficar insistindo muito para você não ficar bravo comigo. Valeu? Um grande abraço!